Olá, vamos falar de decisão e controle de fluxo, iniciando aí com os testes com if. O que é um fluxo? O fluxo em um programa é a sequência ou a ordem pela qual as operações são executadas. Então vocês têm aí no slide uma sequência de comandos e uma seta que indica, não é, como é que eles são executados, a ordem que eles são executados. Então no exemplo de código que a gente tem aqui, a gente tem este fluxo. É um fluxo que segue a ordem pela qual foram declaradas as instruções. Declara-se um x inteiro, um c caractere, posteriormente o x recebe o valor zero, a variável c é atribuída à letra A e assim por diante. Então essa é uma ordem, é uma sequência, é um fluxo que ocorre dentro da programação. Existem momentos em que eu preciso modificar esse fluxo. Durante a execução do programa, por exemplo, dada a ocorrência ou não de uma certa condição, da mudança do valor de uma variável, de uma entrada, de uma posição de memória, eu preciso modificar, tomar uma decisão em relação a essa ocorrência e, a partir dali, alterar o fluxo do programa. Então, aqui eu tenho um exemplo com um fluxograma em que eu tenho um teste. Né? O teste é se o x é ou não maior do que o valor 5. Caso sim, a ordem do programa vai ser para cá. Eu vou mostrar que o x é maior que 5 e a ordem do programa daí segue para cá, portanto, sem passar por esta parte. Essa parte do fluxo vai ser desprezada. E, então, se o x é maior que 5, após o teste, eu sigo uma ordem. Se o x não for maior do que 5, bom, eu testo o x, o meu programa vem vindo por aqui, certo? Essa é a sequência. Testo o x. Ele é maior do que 5? Não, ele não é maior do que 5. Então, eu executo esta instrução que diz que eu vou mostrar que ele não é maior do que 5 e essa parte aqui vai ser desprezada. Aqui tem um exemplo do código em C. Então, eu tenho aqui a declaração numa atribuição de valor para o x, né, em que ele recebe 5. Aí eu vou testar. O x é maior do que 5? Não, não é. Não sendo, essa parte aqui não vai ser executada. Eu vou executar somente a parte de baixo. E, como resultado, a execução do programa vai mostrar isso aqui. O x não é maior do que 5, porque 5 é igual a 5 e não maior. E aí a gente fica com uma seguinte situação, mas então não podia dizer que ele é igual a 5? Para isso, a gente teria que ter mais de um teste. A gente teria que alinhar os testes de tal maneira que eu possa, ou dentro de um teste, expandir o teste, que a gente vai ver depois, usando booleanos, né, ou, não eu, ou alinhando vários ifs. Então, por exemplo, nós temos aqui um fluxograma agora que vai ler dois números e vai perguntar assim: o primeiro número é maior? Se sim, mostre isso. Caso contrário, teste. O segundo número é maior? Se sim, mostre isso. Se nem o primeiro nem o segundo forem maiores, é porque eles são iguais. Daí eu vou mostrar lá que eles são iguais. Então vamos ver como é que fica isso na linguagem C. A primeira etapa ali, o primeiro bloco do programa, pede que a gente leia dois números. Então eu tenho aqui a declaração para fazer a leitura de dois números. Declaradas duas variáveis inteiras, primeiro e segundo, e o texto de orientação ao usuário, né? Digita o primeiro número, leitura do primeiro número, digita o segundo número, leitura do segundo. Lembrando que esse sinal aqui que aparece antes da variável, ele indica que eu quero colocar o valor lido numa certa posição de memória. E o %d que aparece antes aqui é porque são variáveis do tipo inteiro, ou decimals. Uh, Aqui eu tenho um exemplo, então, em código em C, em que eu vou fazer meu teste. O primeiro é maior? Se sim, mostre que o primeiro é maior. Então, esse if aqui é que está fazendo o meu teste, né? O if aqui corresponde ao C. Meio ruimzinho de escrever aqui, mas vamos lá.
Se o primeiro for maior do que o segundo, então, aqui já está subentendido um então, o primeiro é maior. O barra N que aparece aqui e aparece no final da frase é para pular uma linha, né, para ficar mais bonitinho o código. E aqui eu tenho o senão, ou seja, aqui eu tenho isso aqui não é verdadeiro, eu vou executar a parte do N. E nesse senão eu vou fazer o quê? Então eu testei aqui, o primeiro é maior, se sim, mostre que o primeiro é maior. Essa parte toda aqui foi executada com esse trecho de início de código. O else corresponde a essa situação aqui, ó, a situação de que não, o primeiro não é maior do que o segundo, então o meu fluxo vai vir para cá, para esse caso. E aí eu tenho aqui para essa situação o teste de se o segundo é maior ou não, né, do que o primeiro. E sendo, vai ser mostrado lá, exibido na tela, que o segundo é o maior. Na continuidade, vai aparecer aqui, eles são iguais, a imagem aqui ficou em cima, né? Mas aqui eu tenho o else fazendo esse papel aqui, ó, que corresponde a dizer que isso daqui não foi verdadeiro. Ou, neste caso aqui, esta ligação do não aqui, que corresponde a dizer assim, ó, esse teste não deu certo, então eu não fiz isso daqui, eu vim para cá. Eu segui o meu fluxo aqui. Daí eu testei de novo, mas esse de novo aqui, esse teste não deu certo. Aí eu, pelo else, vim para cá, significando dizer que esse aqui não deu certo. E esse aqui não tendo dado certo, eu vou mostrar que são iguais, né? Vou mostrar aí que o meu fluxo ele seguiu direções diferentes. Aqui eu tenho esse exemplo de código com o fluxograma aqui colocado o código aqui para vocês perceberem melhor, né? Então, a leitura dos números inicia-se aqui, conforme a gente viu já no início. O meu fluxo de programa vem para cá e eu faço o meu primeiro teste. O primeiro número lido é maior do que o segundo número lido? Sim. Se isso aqui for verdade, se eu vier para o sim, eu vou dizer que o primeiro número é maior e o meu fluxo de programa vem para cá, gente, ó. Não dá para ver passando ali, né? Ficou a minha imagem, mas ele vem para cá, ó. Certo? Ele vai avançar o programa, desprezando totalmente aqui esses outros testes, porque eles vão ser desnecessários. Caso contrário, se esse sim não foi, né, uma verdade, se isso aqui não ocorreu, o primeiro não é maior que o segundo, daí sim, daí eu venho aqui para a parte de baixo e faço o segundo teste. Se não passar nesse segundo teste, eu já vou direto para a exibição aqui do eles são iguais e o meu programa prossegue normalmente para cá. Então, isso que a gente chama de controle de fluxo no programa. Quer dizer, o fluxo, a ordem pela qual são executadas ou não são executadas as instruções, ele pode ser controlado ao longo, deve ser controlado ao longo da execução do programa. Para finalizar, a gente tem aqui um código completo, que eu também vou deixar lá no AVA da disciplina para vocês, para ficar mais simples. Ok, gente? Até a próxima.